Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje com o professor Gione. Ele é formado em zootecnia na Universidade Estadual de Maringá e também tem especialização na gestão do agronegócio. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre a forragicultura. É uma honra estar aqui presente com o Gione, né? E ele vai dar um pouco do conhecimento dele para a gente, né? Então vamos aproveitar. Você quer falar alguma coisa? Ótimo. Aqui no Colégio Agrícola, né, de Campo Mourão, a gente dedica a formação dos alunos no curso técnico agropecuário e também no curso técnico, né, agrícola. E a gente busca, através, né, de aulas teóricas e aulas práticas, trazer esse conhecimento, né, para os alunos, não somente a informação, mas também a formação. Então, permitindo assim que eles tenham experiência em contato com os animais, com diversas culturas, né? E uma dessas, né, áreas, né, que a gente auxilia, né, e participa é na produção de forragem. Com certeza. Bom, vou começar perguntando, né, para o nosso professor o que é a forragicultura. Isso, a forragicultura é uma ciência que estuda, né, as plantas forrageiras, dedica-se, né, ao conhecimento dessas plantas e a sua interação com o ambiente. Bom, professor, e o que é uma planta forrageira? É uma planta forrageira, a gente poderia destacar que são aquelas plantas destinadas à alimentação dos animais e também aquelas plantas que se prestam a auxílio na agricultura, por exemplo, como rotação de cultura, cobertura de solo, e a importância, né, no caso da agricultura, pode servir como quebra, né, do ciclo, né, de algumas pragas. E na alimentação animal, em sistemas produtivos, né, a importância principal é a nutrição dos animais. Com certeza. E quais são as principais leguminosas forrageiras? Dentre as forrageiras, né, leguminosas, e também as gramíneas, né, são dois grupos, né, que a gente trabalha. A gente tem, por exemplo, a alfafa, que é bastante conhecida, na forma de feno, né, a sua conservação e utilização, por exemplo, como fonte, né, de proteína para os animais. No caso de sistemas de produção a pasto, a gente faz a associação, por exemplo, das leguminosas com as gramíneas, buscando ali o fornecimento residual do nitrogênio, né, para essas plantas forrageiras que vão se beneficiar da associação, né, ou da consorciação com essas leguminosas. E quais são os fatores que vão afetar a qualidade dessas forragens? Ao longo do ano, a gente tem variação, né, de alguns fatores, como a luminosidade, né, a duração de horas do dia, né, e então a gente vai ter um processo, né, de produção sazonal de forragem. Então, com o decorrer do ano, você tem ali o ciclo das estações e uma diminuição, por exemplo, do número de horas no dia. Esse fator vai reduzir a taxa, né, de incidência de luz, né, sobre as plantas. Com isso, elas vão acumular uma produção menor. Um outro fator decorrente, né, dessa efeito sazonal é a diminuição também da ocorrência de chuvas, né? Então você tem uma menor precipitação, menos umidade, vai ter uma redução também na produção dessa forragem, diminuindo assim a disponibilidade para os animais. Um outro fator, principalmente na nossa região sul, né, do país, você tem uma queda também de temperatura, é um outro componente, né, que vai reduzir ali a produção dessa forragem, trazendo assim alguns desafios para o produtor, aquela pessoa que se dedica à criação dos animais. Com certeza. Bom, mais uma pergunta para o professor Gione, né? Quais são os principais desafios enfrentados na produção de forragens das pastagens? O desafio é manter um padrão, né, de material de qualidade ao longo de todo o ano para esses animais. Então, destacando essa questão do efeito sazonal, né, da disponibilidade, da qualidade da forragem, aí está o desafio, que é manter o padrão, né, então, de necessidade desses animais durante o ano todo.
Daí as oportunidades, né, ou as possibilidades que o produtor tem é fazer então a suplementação desses animais. Então buscando com algumas estratégias suprir a falta, né, da forragem, né, ou suplementar aquela queda de qualidade que ela vai ter ao longo do ano. Bom, continuando as perguntas, quais são as formas de conservação das forragens? Isso. Então, dentro de um planejamento, né, forrageiro que a gente chama, o produtor ele lança a mão de algumas estratégias, né? E uma delas é a fenação, né? Que você vai no período, né, de acúmulo de forragem, naquela estação que favorece o crescimento das plantas, o produtor pode fazer a vedação de uma área, fazendo então assim o corte, a secagem desse material a campo, reduzindo a umidade desse produto, trazendo próximo de 10 a 12% para manter a conservação então desse material o mais próximo possível do seu estado original. Uma outra maneira possível da conservação de forragem, bastante comum e utilizado por vários produtores, é o processo de ensilagem, né? Onde você faz a conservação do material baseado num processo de fermentação, onde você vai fazer um preparo de um silo e nesse processo de fermentação você consegue conservar, né, esse material. A principal cultura, né, utilizada nesse processo de ensilagem é o milho. Bom, vocês vão ver também alguns trechos, né, desse processo de ensilagem que está acontecendo aqui no Colégio Agrícola, então fiquem aí ligadinhos. Quais são as características ideais para uma forragem ser ensilada? Existem algumas especificidades para algumas culturas, né? Então, por exemplo, no caso da cultura do milho, é interessante que nós tenhamos um teor de matéria seca acumulada nesse material em torno de 30 a 35%. Então, é uma característica desejável para que a gente consiga obter então uma silagem de qualidade. Esse é um ponto bastante importante. E de modo prático no campo, né, isso pode ser verificado quando o milho já atinge um ponto farináceo, que a gente chama o grão, naquele ponto, né, muito conhecido como ponto de pamonha, o grão ainda mole, bastante leitoso, né, é um ponto antecipado, né, para o corte. É preciso aguardar mais um instante para que esse grão então consiga
chegar em 50% da linha do leite. É uma referência que a gente tem. Você faz a quebra da espiga, né, e observa a dureza do grão. Então, naquele ponto do milho farináceo, seria então um indicativo dessa ponto ideal de corte, que estaria entre 30% e 35% da matéria seca. Isso no caso do milho, né? A gente tem exemplo de outros materiais, por exemplo, o milheto, como o BRS capiaçu, que seria um capim-elefante, e aí para cada material você tem uma umidade recomendada para que você consiga então fazer o processo adequado de conservação através da ensilagem e obter aquela fermentação desejada. Com certeza. E agora eu vou perguntar, né, o que precisa para fazer a silagem, né, além desse material, e por quais etapas que passa para fazer a silagem. Isso, então uma condução da lavoura, né, escolhendo ali o material. No caso do milho, você escolheria um híbrido, né, adequado para essa finalidade. Normalmente o fornecedor da semente, ele tem já uma variedade indicada, recomendada para esse uso, né? Então é importante o produtor fazer a seleção dessa variedade, desse híbrido, fazer a condução da lavoura, né, observando ali todas as práticas de manejo necessárias para uma alta produtividade, o que vai levar a uma redução de custos. E uma vez, né, com esse material no ponto, né, como a gente comentou anteriormente, então a gente precisa fazer a colheita desse material e observar, por exemplo, o tamanho de partícula, né? Você vai fazer uma colheita e para cada material você tem um tamanho adequado de partícula, que vai permitir então para você, após a colheita, fazer o processo de compactação. Feito esse processo então de compactação, a gente vai conseguir fazer a próxima etapa, que é a vedação desse silo. E aí, num período médio, né, de 30 dias, né, você então consegue obter o material resultante dessa ensilagem, que é a silagem propriamente dita, numa fase já estabilizada para uso no coxo, né, para esses animais, né, sejam eles animais bovinos, né, ruminantes de grande porte, ovinos, né, os ruminantes de pequeno porte. Eu queria agradecer, né, pessoal, a participação especial do professor Dione, que me ajudou, né, enquanto eu estava aqui estudando no Colégio Agrícola, que me deu muitos conteúdos que eu levo para a vida inteira, né, a parte de ovinocultura, de forragens. Então é muito importante a gente estar tendo esse conhecimento para implementar o melhor material na nossa propriedade, né. Então, para você que é produtor, que é uma pessoa civil, que está estudando, ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, né. Queria agradecer ao nosso professor. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço e sempre à disposição. Muito obrigada.